Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o mercado de trabalho. E hoje eu vou tratar com vocês a questão muito importante que é currículo, tá? Então assistam esse vídeo, comentem, curtem, comecem a curtir, que é muito bacana, tá? Então deem uma olhada que eu vou tratar um pouquinho sobre currículo, ou seja, como montar um currículo ideal? Existem diversos modelos de currículos, tá? Eu vou mostrar uma base que vai auxiliar você, independentemente de você ter ou não experiência no mercado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender o que significa currículo. Nossa, currículo, o que será que é currículo? Primeiro ponto, que é fundamental, é entendermos que antigamente a proposta do currículo era você fazer uma ficha cadastral, que era uma ficha que você comprava na banca de jornal ou em outras papelarias. Você colocava RG, CPF, para quem é do sexo masculino, reservista, entre outras coisas. Hoje não. Hoje o currículo ele tem como propósito fazer uma divulgação de suas competências, habilidades e atitudes para o mercado, tá? Currículo é a palavra que vem do latim, curriculum, tá? E antes ele colocava curriculum vitae, que nós vamos comentar um pouquinho. Então, currículo ou curriculum, que significa trajetória, tá? Depois de currículo, aí tem o vitae, que relaciona-se diretamente à vida. Então, se nós juntarmos currículo, vitae, trajetória da vida. Que trajetória é essa? Trajetória do seu trabalho, do seu desenvolvimento. Então, a proposta diretamente aqui é discutir com vocês sobre essa questão. O que é necessário para se obter uma boa trajetória da vida. Ou seja, como eu descrevo da melhor maneira a minha trajetória da vida, tá? E aí, através disso, nós vamos começar a seguir o passo a passo para o desenvolvimento de um bom currículo. Vamos lá? Primeira coisa, entendermos que o currículo, a finalidade dele principal é mostrar o que eu comentei anteriormente, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, um documento que vai registrar seus aspectos profissionais e acadêmicos. E ou acadêmicos, porque você pode ou não ter o ensino médio, o ensino superior completo, tá? Mas aí nós vamos seguir o passo a passo em relação a tudo isso. Primeiro ponto, galerinha, dados pessoais. A gente precisa ter claro que a empresa precisa nos contatar. Então fiquem atentos a vocês colocarem de uma forma clara, de um visual direto e objetivo a essas questões. Primeira delas, acompanhando aqui, o nome. Precisa ter o nome completo. O que precisa estar em destaque é seu nome. Seu nome tem que aparecer lá bonito, vistoso, para que todos possam ver, olha, o currículo é de fulano. Geralmente em caixa alta, geralmente não, sempre em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas. Além disso, em negrito, tá? Fonte Arial ou Times New Roman. Essa fonte Arial você pode colocar Arial 16 ou Times New Roman 16, tá? Ele já vai dar um enfoque, já vai dar um visual legal para que vocês possam seguir aí. Nacionalidade, a origem do país que você veio, tá? Precisa colocar? Precisa. A idade. Não é escrever nasci na data tal. Ah, porque eu vou fazer assim, porque eu posso sempre tirando o xerox e mandando esse currículo. Não, gente. Currículo precisa atualizar-se todos os anos. Sempre. Mudou a idade. Você, de repente, passou por um novo curso. Você está fazendo, mudou o inglês. Você mudou alguma coisa, terminou sua experiência naquela empresa. Então sempre o currículo precisa de atualização. Sempre. Por isso, coloca a idade, não precisa escrever data de nascimento, tá? Porque você acaba tendo uma questão aí muito forte,
que é com relação à não atualização do teu currículo, e isso é negativo. Coloca a idade diretamente. Estado civil, isso é importante. Se você é solteiro, casado, divorciado, tá? Então precisa conter também. Outra coisa, colocou essas informações, depois nós vamos mostrar no visual como é que fica, tá, gente? Aguenta aí, daqui a pouco. Outro ponto, endereço com CEP, ou seja, onde você mora. Eu moro na rua Fulanos, número tal, CEP, tal, tal, tal. Coloca o meu CEP lá direitinho, coloca a cidade. Aqui está um exemplo, ó. Rua Chique Chique, número 100, Jardim Sertão, CEP, 111. Telefones atualizados, gente. Você trocou o chip, você precisa informar que você trocou o número. É uma coisa que é muito forte e muito complicado de se lidar com a questão de contato com as pessoas. Vocês precisam entender que o recrutamento hoje ele pode ser feito online e pode ser feito via telefone. Então requer a importância de se ter um telefone atualizado, de se ter um telefone em dia. Então, por gentileza, atentem-se a essa questão. E-mail, tá? E-mail. É obrigatório ter? Sim, você precisa colocar o seu e-mail. Mas você não pode colocar pitulinha, pocpó, cola com nós, essas coisas assim, você não pode utilizar, porque isso é inadequado para um contato entre você, empregado, e o empregador. Então você precisa atentar-se à questão fundamental do e-mail, que é colocar um e-mail coerente. Então geralmente você pode fazer com o seu nome, coloque uma coisa coerente, uma coisa que não tenha não tenha gírias, não tenha uma linguagem mais informal. Precisa ter uma formalidade aqui. E o principal, você precisa acessar esse canal. Você precisa acessar esse canal do e-mail. É importantíssimo, tá? E acessar o meu canal também, tá bom? Então são os dois que você precisa acessar. Então, você precisa verificar corretamente isso. Eu vou mostrar agora um pouquinho de como fica. Ó, aqui a questão do e-mail, tá vendo? Não pode, ó, gatinha da Zona Sul, arroba, molequezica, arroba, pelo amor de Deus, nem pense nisso. Esqueça toda essa possibilidade e pense que você precisa arrumar um emprego, não um parça, entre aspas, como vocês utilizam no dia a dia. Então vocês colocam o nome de vocês, pode colocar um número que às vezes tem parecido, né? Então se atentem a essa questão. Até aqui tudo ok, gente? Eu acredito que está bem claro nesse primeiro momento como precisa acontecer. Só que, claro, vocês vão também ter a parte visual, né, gente? Para ver como que é tudo isso. Então vamos lá. Ele fica assim, ó. Então seu nome, olha que bonito. Tá vendo? Ah, Bruno, se eu fizer assim é sucesso? Sim, é sucesso. Fez assim, pode acreditar que você já está no caminho certo. Então é essa a questão. Sempre dá um espacinho como está aqui, ó, bonitinho. Aqui pode dar um ETzinho entre brasileiro e endereço, tá? O resto pode deixar assim. Você pode usar também uma questão aqui, não quer dar espaço, dá só um, como está aqui um enter e aqui não quer dar espaço, você pode fazer uma coisa muito simples. Espaçamento de 1,5 entre linhas. Como? O Word ele tem uma setinha assim, ó, quando você procura naquelas caixinhas, tem uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Você clica nela, tem a opção. Você pode ir lá na opção parágrafo e depois escolher entre 1, espaçamento, tem a opção lá embaixo, e aí você escolhe 1,5 entre linhas, tá? Então são duas possibilidades no qual você pode seguir aí, tá bom? Objetivo, pelo amor... Gente, tem que se pensar uma coisa muito básica. Todo ser humano precisa ter um objetivo. E no currículo não é diferente. Qual o meu objetivo? Meu objetivo é transmitir um pouco de conhecimento e trocar conhecimento com as pessoas. Esse é o meu objetivo de vida. Meu objetivo profissional é aquela experiência no qual eu tenho ou onde quero ingressar. Qual a função quero ingressar? Ah, eu trabalhei muitos anos como vendedor,
fiz um curso de segurança e agora eu quero trabalhar como segurança. Então eu preciso montar um currículo para a questão de segurança. E vou colocar objetivo para a segurança. Então eu preciso ter muito claro para onde desejo ir. O objetivo é um só, é claro, é direto. Então, por exemplo, no objetivo temos a opção de procurar. Exemplo, eu nunca trabalhei, então eu vou tentar uma vaga de jovem aprendiz. Então, qual é o meu objetivo? Jovem aprendiz. Estão entendendo? Eu nunca trabalhei, quero trabalhar como recepcionista. Não tenho mais idade de ser jovem aprendiz. Eu vou colocar o quê? Recepcionista. E aí eu vou montar um currículo que não vai aparecer as experiências, que daqui a pouco eu vou explicar, mas eu vou montar um currículo que traga tudo isso à tona. Tá? Um objetivo por currículo. Bruno, eu já trabalhei como atendente e já trabalhei como confeiteiro. Então eu posso colocar atendente / confeiteiro no mesmo currículo? Nunca. São propostas diferentes. Você vai acabar agindo de uma forma completamente errada. Porque a empresa, primeiro que a empresa vai excluir o seu currículo, porque ela vai compreender que você não sabe o que você quer da vida. Então precisa ter muito claro para onde você quer encaminhar o teu objetivo. E isso tem que estar vinculado totalmente à proposta de você transmitir ao outro o real interesse. Ou seja, se é para confeiteiro é um currículo, se é para atendente o outro. Tá? Então, sempre atentos com essas dicas, gente, que vai dar tudo certo. Outra coisa, à disposição da empresa. Nunca à disposição da empresa. Não existe essa possibilidade. Sempre atentar-se a essas questões. É muito importante ter um objetivo, como eu comentei anteriormente, tá? Dica de luz aí no seu coração. Fique atento, nunca coloque à disposição da empresa. Quem está à disposição da empresa está à disposição para qualquer coisa. E você não é qualquer coisa, você é um profissional. Você é um indivíduo que está buscando possibilidades no mercado de trabalho. Logo, você precisa saber o que deseja e onde quer alcançar. Isso é a razão de se ter um objetivo. Ficou até bonito, né, gente? Mas é essa a questão mesmo. Próximo ponto. Tá aqui o exemplo, ó, de objetivo. Estão vendo? Então eu preciso ter muito claro qual o ponto que eu quero. Que objetivo é esse? Jovem aprendiz. Logo, já sei, eu recrutador estou lendo esse currículo, automaticamente já veio na cabeça. Jovem aprendiz, ele quer para tal coisa. Eu vou verificar as habilidades que ele tem e identificar para qual área dentro disso eu posso trabalhar com ele. Ou as áreas, ou se ele tem o perfil da empresa. Que é uma coisa que nós vamos comentar no futuro, viu, gente? Fiquem atentos, porque perfil da empresa não é utopia, é verdadeiro, ele existe, tá? Assim como nós, seres humanos, temos perfis, nós pensamos no estilo de pessoa que queremos estar ao lado, entre outras coisas, também vocês vão ver no futuro que as empresas trabalham dessa forma. Qualificações profissionais, o que é isso? Ou seja, Bruno, eu não tenho experiência. Ok, ou seja, eu não tenho registro em carteira. Nunca tive, mas eu sei fazer coisas. Por exemplo, Bruno, olha, eu sei trabalhar, eu reconheço uma rotina do escritório. Eu sei, por exemplo, eu sei trabalhar com questões que envolvam com informática. Eu tenho noções de informática. Eu sei trabalhar com equipamentos de iluminação que eu aprendi. Eu estava ajudando um amigo youtuber lá e aprendi, por exemplo. Tá? Então, ou seja, as qualificações envolvem as competências que você possui. Não é a experiência registrada em carteira, mas sim o que você aprendeu dentro daquela função. Então, tem que se atentar muito bem com qualificações profissionais que não tem nada a ver com características. Qualificações são atribuições de qualitativa à pessoa ou coisa, ou seja, determinação da qualidade de algo. O que é isso? Da qualidade de algo, não da qualidade de propriamente que, eu sou comprometido, isso é uma qualificação. Não. Você ser comprometido
você ter responsabilidade, você ter ética profissional, isso são fundamentos básicos. Isso não te qualifica, principalmente nos dias de hoje, porque isso é uma questão básica. Eu não vou contratar uma pessoa que não chega no horário, que não é organizado. Eu não vou contratar uma pessoa que não tenha comprometimento. São coisas básicas. Você já precisa ter isso inerente a você. Agora, quando eu falo em qualificação profissional, estou falando na questão daquilo que você aprendeu para o desenvolvimento profissional. Aí é uma outra questão, galera. Aí é um outro ponto no qual vocês precisam tratar. Tá? Então, nada de proativo, dinâmico, comprometido e organizado. Coloca o que, poxa, Bruno, eu trabalhei muitos anos numa confecção, mas não foi registrado. Eu posso colocar em qualificações? Posso. O que eu aprendi lá? Aí eu aprendi a arrematar peças, eu aprendi a fazer controle de qualidade, eu aprendi a desenvolver técnicas de corte, eu aprendi a fazer a acompanhar o processo de embalagem, eu aprendi, por exemplo, eu dei suporte na entrega de mercadorias, então eu tenho noções em processo logístico, ou seja, são essas questões que eu vou colocar no meu currículo para que aquele selecionador ou recrutador perceba que eu não tenho experiência na área registrado como é solicitado, porém eu tenho competências que estão relacionadas àquela função. Tá ok? Então isso é fundamental. Sempre atento com isso, tá, galera? Nada de proativo, responsável, porque isso é o básico. Ó, exemplo, facilidade de relacionamento interpessoal, desenvolvimento de trabalho em equipe, isso são competências. Tá? E que eu posso também alinhá-las com um conceito muito mais técnico também, como eu falei anteriormente, tá? Sempre se atenar a isso, tá bom, galerinha? Isso é fundamental, gente, ó, abrir a mente para entender essas questões. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, busca aquilo que você sabe fazer e seja capaz de relacionar a uma questão de emprego, de trabalho, de oportunidade. Por exemplo, o pessoal de recreação. O que o pessoal de recreação pode colocar lá como qualificação? Eu sei contar histórias. Conto histórias muito bem. Isso conta para recreação? Muito. Muito. Como que eu posso colocar lá como uma qualificação? Reconhecimento do trabalho de contadores de história. Aí ela vai perguntar, porque, por exemplo, o selecionador vê aquilo, você vai trabalhar numa área de eventos e tudo mais, aí te chama, mas como assim reconhecimento como para contadores de histórias? Não, porque eu sei contar histórias, eu conto histórias, por exemplo, em tal lugar, eu fui voluntário em tal lugar e contava histórias assim, assim. Vocês percebam que a qualificação te proporciona um argumento para que você possa ir para um processo de entrevista, para que você possa aguçar o selecionador. É isso que eu preciso pensar, tá? Vamos lá, dando continuidade para a gente ir trabalhando isso aí. Experiência profissional. Eu vou colocar todas aquelas que eu tenho como experiência profissional, aquelas que estão vinculadas a um contrato. Carteira assinada, um contrato de trabalho por tempo determinado, um contrato de trabalho para uma frente de trabalho, ou seja, o que tenha algo legal que eu possa comprovar. Se eu não tenho que comprovar, não coloco. Tudo ok, gente? E aí eu vou seguir o exemplo. Experiência, geralmente, ó, dica fundamental. Trabalhei 30 anos. Então eu tenho lá 700 experiências. Eu vou colocar todas? Não, gente. A última, a penúltima e a antepenúltima. Bruno, eu tenho experiência de 5 anos como confeiteiro e de 5 anos como vendedor. Eu coloco todas? Não, eu coloco as minhas experiências com vendas, com atendente. Bruno, mas aí ficou um espaço de 5 anos sem trabalhar. Você vai pular nas qualificações, aí ele vai te perguntar, você ficou esse tempo todo sem trabalhar? Não. Eu trabalhei numa outra área, assim, 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 e eu quero voltar para minha área, que é a área no qual eu me identifico, que é essa, para fazer isso, isso e isso. Ou seja, me identifico com a área de atendente, então quero retornar para a área de atendente. Tá ok, gente? Então alinhe as experiências também voltadas ao seu objetivo. Isso é peça fundamental, gente.
Não dá para ficar colocando um monte de coisa, fazendo enchendo linguiça, porque depois fica sem nexo o teu propósito. Porque aí você olha lá, cada ponto você tem uma experiência diferente, elas não são alinhadas. Aí a pessoa vai te perguntar, mas se cada hora você trabalhou num ponto, fez uma coisa diferente da outra, por quê? Como que é isso? O que você se identifica hoje? Tem empresas que elas querem verdadeiramente um perfil, para que elas possam contratar um profissional que proporcione a elas possibilidades de crescimento e participação na empresa, entenderam? E participação que eu digo assim, participação no desenvolvimento de tarefas. Ela quer uma pessoa que esteja aguerrida, que esteja ali com vínculo, com interesse, com afinco para alcançar a proposta de trabalho. Então tem que se atenar a isso. Então o nome da empresa, a atividade, o período. Ai, Bruna, no seu período, então eu vou deixar em branco, gente. É um currículo, precisa ter apreço, precisa ter cuidado. Então coloca lá e aqui você vai relatar o que você fez lá. Coloca umas 4 linhas, de 3 a 5 linhas tá ótimo, gente. Não precisa mais que isso. Ah, Bruno, eu fiz em 3 linhas. Ok, maravilhoso. É essa a questão. Aqui você vai montar um resuminho sucinto daquilo que você fez nessa empresa. Tá bom? Sempre fazendo dessa forma, tá? Sempre agindo dessa forma. Senão acaba dando uns probleminhas aí, tá certo, galerinha? Então fiquem atentos, vão seguindo passo a passo lá do currículo que vai dar tudo certo. Aqui, ó, experiência profissional tá o exemplo, ó. Desenvolvimento de tarefas voltada. Aqui um exemplo, ó. Empresa Tecnologia XY, atendente em call center receptivo, período, ó. Desenvolver atividades voltadas ao atendimento telefônico, ao controle de ligações, levantamento de clientes e suporte à gerência, tá? Ou seja, é isso que vocês precisam se atenar. Monto, ó, caso esteja na busca do primeiro emprego, não precisa colocar o campo de experiência, tá? Por quê? Porque quem não tem experiência vai colocar onde? Onde que coloca? Lá nas qualificações. Então vamos relembrar esse aspecto para ficar bem bacana aí. Formação. Então eu vou colocar lá, se eu tenho ensino médio, ó, nome da escola e o ensino médio, se é completo, se é incompleto, tá? Tô no fundamental, ó, cursando, que faltou aqui do lado, tá? Mas já avisando, cursando nono ano do ensino fundamental, amores. Estou no ensino superior, vou colocar a faculdade, colocar o curso e colocar o ano em que estou. Ah, Bruno, eu vejo que alguns colocam o ano que irá se formar. Pode ser? Até pode, mas como eu falei que o currículo tem que estar atualizado, é legal você colocar em acordo ao período que você está. Tá? Porque às vezes você pode trancar, às vezes você pode pegar dependência e estender esse período. Então sempre coloca o período que você está de vigência do curso. Tá? O período que você está cursando. Tá bom? E aqui é conhecido como formação. Detalhe. Uma coisa bacana aqui para a gente trabalhar. Se é ensino médio, formação escolar. Se é ensino superior, formação acadêmica. Vou recapitular. Aqui é o exemplo de um ensino médio, então eu vou colocar formação escolar. É um ensino superior, formação acadêmica. Sempre se atentar a essa questão. Formação acadêmica para o ensino superior, formação escolar para o ensino médio. Bruno, eu não fiz um curso técnico, eu fiz cursos complementares. Eu posso colocar aqui? Claro, aqui é o momento. Você pode colocar tudo que você fez. Tá? E aí eu vou pôr todos os cursos. Por exemplo, galera, o curso do CETEC é um curso extracurricular. Não é um curso técnico. Então ele entra aqui também, ó. Balconista de farmácia, que está completo. Operador de computador cursando e onde, que é o local. Então só super simples. Coloca o nome do curso, se está cursando ou não, e o nome da instituição. Tá? Ah, Bruno, mas eu fiz curso de informática, pacote Office, eu estou cursando inglês, onde eu coloco? Aí é uma outra questão.
eles não entram aqui mais por um detalhe crucial. Informática entra se você, eu estou fazendo um curso de design gráfico. Aí já entra porque é um outro processo. Agora, estou fazendo um curso de informática, pacote Office, Windows, Internet. Ele já entra no outro processo, tá, galera? Informática, então eu vou lá embaixo de cursos extracurriculares, coloca assim, ó, informática, aí eu coloco lá, pacote Office, Internet, tracinho e o nível, se é nível básico, intermediário ou avançado, tá? Então, por exemplo, qual o nível que eu tenho em relação a essas ferramentas de informática? Inglês, a mesma coisa. Idiomas é a mesma coisa. Então eu vou lá, passou essa parte, eu vou lá, idiomas. Eu falo inglês e espanhol. Qual nível? O inglês eu falo intermediário e o espanhol eu falo básico. Gente, pelo amor de Deus, coloque uma coisinha na cabeça. Falar o básico não significa que você fala, por exemplo, good morning. Se você só fala good morning, você não fala o básico. Tá bom, meu amor? Falar o básico é quando você consegue ter uma conversação inicial com alguém. Você consegue ir no lugar e pedir um lanche e chegar um lanche para você, tá? Você consegue pedir uma salada. Você consegue pedir uma informação. É esse o básico, tá? Pelo amor de Deus, não vai colocar lá porque você escutou duas músicas em inglês, você vai lá e transmite a mesma palavra que você traduziu duas frases e é o básico, porque não é. Tá bom? Então, sempre atenados com isso, pelo amor de Deus. Tá? E claro, cuidado com o currículo, né, gente? O currículo, currículo tem que ser tratado como se fosse aquela carta mais importante da sua vida que você guardou, que você recebeu aquela cartinha perfumada. Então, você tem que ter o mesmo carinho com relação ao currículo. Você tem que guardar com todo o cuidado do mundo, você tem que guardar de uma forma em que realmente tenha um cuidado, uma proteção em si, para que esteja tudo no lugar certo. Tá? Então cuide do currículo, cuidado, imprima em folha sulfite A4, tá? Aqui ó, folhinha de sulfite A4, tá? Sempre imprima com uma folhinha dessa. Outra coisa, ó, tinta preta. Posso fazer colorido? Claro que não. Sempre tinta preta, tá, galera? Por favor. Esse é o básico, sempre dentro de uma pastinha, sem orelhas, sem estar amassado, sem ter qualquer tipo de defeito, tá bom? Sempre antenados com isso. Evite fontes rebuscadas, o currículo, ele precisa de um padrão, tá, gente? Porque é uma comunicação formal sua com a empresa. Use cor preta para formatação. O currículo pode ser criativo? Pode. Criativo nas informações, não criativo no design. Tá? Ele só pode ser criativo no design se for para um ambiente que te solicita isso. Por exemplo, tem empresas que ela não pede o teu currículo, ela pede o teu portfólio. Então tu monta um portfólio que apresente e divulgue a tua empresa. Aí é uma outra questão, tá bom? É extremamente alinhado com o que a empresa quer receber. Se não sabe, vá no básico, busque informações. Por isso a importância de buscar informação para quem você envia esse currículo, tá? Pode pôr foto? Galera, melhor não. Você só coloca a foto se a empresa solicitar. Infelizmente, tem empresas que elas querem contratar com a imagem. Ou felizmente, na verdade eu não posso nem afirmar se isso é certo ou errado, porque depende da vertente para isso. Mas o que eu posso dizer é que não tem a necessidade, porém as empresas solicitam para algumas áreas, para algumas questões aí. Isso existe, tá? Então não vou entrar aqui com a minha opinião, nem dizer que é certo ou que é errado, mas algumas empresas solicitam sim. Você envia se você achar que vale a pena para aquela empresa. Se você quer trabalhar naquela empresa, se você não quer, você nem envia. Evite somente, como eu falei, só coloque se for solicitado. Pode dobrar o currículo? Gente, nunca.
Currículo não é uma nota fiscal que você dobra e coloca no bolso para depois chegar em casa, olha o que eu comprei. Não, gente. Currículo tem que estar numa pastinha, sempre retinho, sempre coerente, adequado, sempre funcionando. Outra coisa que eu não coloquei aqui, currículo se coloca pretensão salarial? Não. Ah, mas a empresa pede. Se ela pedir, você vai falar para ela a sua pretensão. Qual é a sua pretensão? Depende. Se você nunca trabalhou, você tem que ver a base mínima daquela função para solicitar. Se você já trabalhou, você vai colocar a média salarial no qual você obteve para aquela função. Se você é jovem aprendiz, você não vai colocar, porque jovem aprendiz tem uma base já por lei dentro de um cálculo trabalhista. Tá bom, gente? 3 dicas aí, ó, para alinhar tudo e ficar maravilhoso na vida de vocês. Seu primeiro contato com a empresa não pode ser todo amarrotado, como eu estava falando, você não pode fazer de qualquer jeito, tá? Então, por favor, se atentem a montar esse currículo com cuidado, a imprimir esse currículo com cuidado e principalmente de entregá-lo com o maior zelo possível. Sem mancha de café, sem tinta borrada. Ai, a tinta estava acabando e saiu todo ruim. Vai imprimir em outro lugar, gente, não tem como. Apesar que como nós estamos hoje no período de pandemia, você pode fazer o cadastro todo pelo Vagas. Então, por exemplo, pelo Vagas não está nem patrocinando, mas pode fazer pelo Vagas, pode fazer pelo InfoJobs, entre outras plataformas aí de contratação, e aí você preenche todo online, tá? É mais detalhado, coloca-se mais coisas, porque vai de acordo a um processo de contratação da empresa. Então vocês podem fazer também as fichas cadastrais online, tá bom? E aí vocês coloquem no comentário se vocês querem ver os tipos de fichas, como funciona, que nós fazemos até uma simulação de uma aqui também, tá? Bom, e aí como atividade, até como dica para vocês, faça o currículo de vocês, tá? Preencha o modelo de currículo com as suas informações, da forma no qual nós conduzimos aqui, tá bom? Tentem fazer aí, tentem montar, tentem produzir, tá? Galera do CETEC, para fazer atividade, galera que está vendo por fora, para pensar um pouco. Se quiserem comentar sobre modelos, trazer outras referências, fiquem à vontade, vai ajudar muito para que eu possa buscar outros caminhos também para oferecer aí para o pessoal. Outra coisa também, galera, nós vamos ter vídeos curtos e vídeos longos. Por quê? Porque eu estou aproveitando esses vídeos também e montando áudio.